E para atingir aquelas metas que o senhor falava lá, medidas como o fortalecimento do mercado interno, inclusive do consumo de alimentos, especialmente também de peixe, que implica também no desenvolvimento de uma cultura, né, alimentar para isso, são muito importantes também. Será que o Ministério já tem estudos de como que esse fortalecimento do mercado interno, a elevação da classe C e D, com mais consumo, né, evidentemente já registrados, estaria influenciando o consumo de pescado hoje no Brasil? Há números já? Nós temos dados, digamos, o aumento da renda da população brasileira, o aumento do emprego e também da preocupação de uma vida, né, mais saudável, um alimento mais saudável, a preocupação com a saúde, tem tido um impacto positivo no sentido do aumento do consumo de pescado no Brasil. Nós ainda temos um consumo em torno de um pouco mais de 7 quilos por habitante ano. Agora o IBGE está fechando uma pesquisa que em seguida vai divulgar. Nós estamos apostando um aumento do consumo por dados que nós temos. Nos últimos 3 anos, os supermercados brasileiros aumentaram as vendas a uma média de 15% ao ano. Ou seja, um aumento de vendas nos supermercados brasileiros. O ano passado nós tivemos um aumento das importações para atender esse consumo que é crescente, em torno de 20%, ou seja, 20% de todo o consumo de pescado no Brasil foi importado ano passado. Importado? Importado. Em 2007 eram 12%. Quer dizer, é uma faixa que poderia ser ocupada por produção própria. Exatamente. Cresceu a renda, mas a produção interna ainda não tinha o mesmo crescimento. Não teve o mesmo crescimento, mas cresceu. Mas nós tivemos um aumento de importações. Em 2007 importamos 12% do consumo nacional. 2008, 15%. 2009, 20%. Então, hoje, eu digo que o problema já não é mais consumo, o que é bom, né? Porque isso está puxando a produção. Por outro lado, isso está efetivamente impulsionando a produção. Claro, o resultado também das políticas que passam a ter efetividade. Nós divulgamos agora, há poucos dias, né, os dados de 2008 e 2009. E eu, particularmente, fiquei muito surpreso. Nós tivemos um aumento de 15% na produção em 2 anos. Passamos de 1.070.000 toneladas para 1.240.000 toneladas ao ano. Tivemos um aumento de 43% na aquicultura, que é cultivo. Dentro da aquicultura, um aumento de 60% na piscicultura, que é cultivo de peixes no interior do Brasil. Nós praticamente, a indústria de rações praticamente dobrou a venda de rações para esse segmento. Foi o segmento de carnes que mais cresceu, né, nesse período. Então, é um dado importante porque ele mostra que o setor está respondendo aos desafios, né, de aumentar a produção e de impulsionar e desenvolver o grande potencial, né, que o Brasil tem. Agora, o aumento do consumo de pescado significa menos colesterol. A turma lá do outro lado da esplanada, do Ministério da Saúde, fica contente? Já deram alguma dica? Querem acompanhar? Fazer propaganda em relação a isso ou divulgação informativa? Sim, nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde, né? Inclusive o Ministério da Saúde tem participado das nossas tradicionais Semanas do Peixe, né, com informações e recomendando, né, recomendando o consumo de pescado, né? A Organização Mundial da Saúde, ela diz que para ter uma vida saudável seria necessário consumir pelo menos 12 quilos de pescado por habitante ano. Né? A nossa média é um pouco superior a 7 quilos, a média mundial é 16 quilos por habitante ano. O Japão consome 60 quilos, né, por habitante ano. E temos a parceria com o Ministério da Educação. Nós temos hoje já mais de 4 milhões de crianças que têm pescado na alimentação escolar pelo menos uma vez por semana. Ministro, a gente não poderia encerrar essa entrevista sem falar do homem, né, do pescador, das condições sociais, das condições de vida, do nível de cultura, de educação. Enquanto nós vamos mostrando aí um vídeo, né, imagens desse universo da pesca no Brasil, um vídeo fornecido pelo próprio Ministério da Pesca e da Agricultura, do setor de comunicação, eu gostaria que o senhor nos dissesse a quantas anda aquele projeto de alfabetização, porque nós sabíamos que esse perfil, no caso dos pescadores, ainda era muito desfavorável, né? Um alto índice de analfabetismo. E o projeto Pescando Letras visa reverter essa situação.
Como é que está isso no momento? Então, nós tínhamos em 2004, 79% dos pescadores que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e a escrever. A partir de lá, implantamos um projeto, que é o Pescando Letras, e alfabetizamos nesse período 120 mil pescadores. Estamos trabalhando agora com novas metodologias, inclusive uma metodologia que erradicou o analfabetismo na Bolívia, né? Estamos testando essa metodologia com os nossos pescadores em 5 estados do nosso país, nas 5 regiões diferentes, com resultados extraordinários. Né? Em 6 meses, 4 a 6 meses, né? Especialmente no período defeso, né? Estamos conseguindo alfabetizar os nossos pescadores. E Ou seja, no período de defeso, quando o pescador não está trabalhando, ele está aprendendo a ler. Exatamente. Então nós temos utilizado isso porque no período de defeso a pesca é proibida. E ele recebe um salário mínimo por mês, né, para ter uma renda nesse período. Pago pelo Ministério? Pago na verdade é orçamento do FAT, do Ministério do Trabalho. Mas pelo programa de alfabetização, então? Não diretamente pelo programa de alfabetização. É o que nós chamamos de seguro defeso. Para a situação de defeso. Correto. Foram, no ano passado, mais de 400 mil pescadores que receberam seguro defeso. Então, de certa forma, até uma contrapartida dele ir para a sala de aula e, nesse período em que a pesca é proibida, poder aprender a ler e a escrever, né, adquirir aí uma condição melhor de cidadania, poder, a partir disso, né, andar com as suas próprias pernas, a gente tem dito, né, ir para o banco, fazer o crédito, né, poder discutir, inclusive, preços de comercialização, de compra com muito mais propriedade. Então, realmente, esse programa é um programa extraordinário, né, e nós nos envolvemos, não que seja a nossa função direta, porque é nosso público e nós precisamos fazer com que ele tenha essa oportunidade, né, de aprender a ler e escrever. E junto com isso, evidentemente, chegam as políticas. Então a gente discute, né, a questão das fábricas de gelo, que nós implantamos mais de 200 fábricas de gelo. Nós estamos construindo, ou já inauguramos 20 terminais pesqueiros, parte inaugurados, parte em obras que vamos inaugurar no decorrer deste ano, outros iniciando as obras, entrepostos de beneficiamento de pescado, as feiras do peixe, que entregamos 400 feiras em 2006, 2007, e agora são mais 400 novas, né, que estarão chegando, também tem o papel de vender diretamente para o consumidor. Então, quer dizer, nos rastros, né, do programa Pescando Letras também chegam as políticas que nós temos de apoio à pesca para melhorar a renda e melhorar a vida dos pescadores. Ou seja, a alfabetização não apenas para ter a vara e não apenas para aprender a pescar, mas também para saber discutir quem é o dono do rio, né? Exatamente. E fortalecer a sua organização também. Cidadania. A sua cidadania, fortalecer a colônia, fortalecer o sindicato, fortalecer a associação, organizar a cooperativa, poder fazer a gestão, né, de uma fábrica de gelo, que não basta a fábrica, é preciso saber de contabilidade, saber de gerenciamento, porque senão ela entra no vermelho, eu diria, e ela não se viabiliza. Então essa capacitação, ela também é importante. Então a gente tem que ensinar a pescar e ele se fortalecer do ponto de vista de um ator político, porque é isso que garante a conquista e é isso que garante os avanços, né, em relação à política nessa área. Ministro Altemir Gregolin, muito obrigado pelas suas palavras, seus esclarecimentos aqui. Estaremos sempre acompanhando essa etapa, essa caminhada da consolidação da indústria da pesca no Brasil. Obrigado pela presença. Obrigado e obrigado também aos nossos parlamentares, né, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que têm sempre nos apoiado, né, aprovando os projetos como a nova lei da pesca, aprovando a criação, né, do Ministério e também outras medidas que passaram por aqui que são decisivas para o desenvolvimento do setor. Muito obrigado, então. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram fazer alguma sugestão à nossa produção, aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.